Você já percebeu como o mundo parece sempre querer te moldar? Como desde cedo tentam te ensinar a ser dócil, obediente, previsível, exatamente como todos os outros. É quase como se houvesse uma programação invisível, forçando você a acreditar que sentir demais é virtude, que se importar com tudo é sinal de humanidade e que não reagir ao que te atinge é covardia. Mas o que nunca te contaram é que essa sensibilidade excessiva é justamente a corrente que prende a maioria das pessoas à mediocridade. Porque cada vez que você se deixa afetar, você entrega poder. Cada vez que você se importa com aquilo que não merece sua atenção, você se enfraquece. É por isso que os fortes não se deixam abalar. Eles aprenderam a desaparecer emocionalmente diante do mundo. Imagine por um instante. O insulto vem, a traição acontece, a decepção explode diante de você. A maioria desmorona. Mas o que faria aquele que já transcendeu essa prisão? Nada, o silêncio, a indiferença, o desaparecimento emocional. Não se trata de frieza gratuita, mas de poder absoluto. Quando você não reage, você se torna um enigma. E quanto mais misterioso você se torna, mais difícil é para os outros te manipularem. Já percebeu como os mais poderosos da história sempre foram envoltos em um ar de enigma, inacessíveis, inalcançáveis? Isso não é coincidência, é estratégia. E a pergunta que você precisa se fazer é: por que você ainda permite que os outros tenham acesso irrestrito ao seu interior? Se até aqui isso já fez sentido para você, respira fundo e continua comigo. Porque ao longo dessa narração, eu vou te mostrar como o desaparecimento emocional não só protege você, mas eleva sua presença. Vai entender como os que aprenderam a se blindar se transformaram em figuras que não só sobreviveram ao caos, mas dominaram ele. E se você sente que esse tipo de conhecimento faz sentido para sua vida, aproveita agora para se inscrever no canal. Porque é aqui que você vai ter acesso a essa visão crua sobre poder, manipulação e natureza humana. Já deixa o like também, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Agora, vamos mais fundo. Você já percebeu como a sociedade cultiva o mito da vulnerabilidade como virtude suprema? Eles querem que você se exponha, que revele suas dores, que mostre suas fraquezas. Dizem que isso é ser autêntico, dizem que isso é ser humano. Mas no fundo, isso é apenas a armadilha mais eficiente para deixar você aberto, previsível e manipulável. Quanto mais transparente você é, mais fácil é para que alguém descubra onde apertar, onde atacar, onde te controlar. O mundo não premia a transparência. O mundo explora a transparência. E os que entendem isso cedo são os que conseguem não só sobreviver, mas triunfar. Agora, imagine um jogo de xadrez. Quem revela suas estratégias cedo demais, perde. Quem expõe cada movimento, cada intenção, já entra derrotado. A vida não é diferente. Quando você mostra demais, você já se entregou. Quando você se expõe, você já foi capturado. É por isso que os mais sábios aprenderam a desaparecer emocionalmente. Não dar ao inimigo nem mesmo uma fagulha de previsibilidade. Você se torna opaco, indecifrável, impenetrável. E nesse estado, você não só deixa de ser manipulado, você começa a manipular. Porque a ausência de reação é mais poderosa do que qualquer explosão de raiva. O silêncio é mais ensurdecedor que qualquer grito. A indiferença é a arma mais letal que existe. Mas por que é tão difícil para a maioria alcançar esse estado? Porque fomos condicionados a acreditar que reagir é natural, que sentir é inevitável. E realmente, sentir é humano. Mas o controle sobre o que fazer com esse sentir é o que diferencia os que dominam dos que são dominados. Ninguém pode te impedir de sentir, mas todos tentam te forçar a reagir. O segredo está em recusar a reação. Sentir e não agir. Perceber e não se entregar. É aqui que o desaparecimento emocional se torna uma arte. É o momento em que você se transforma em algo maior que um indivíduo comum. Você se transforma em uma fortaleza. Pense em Maquiavel.
Ele dizia que os homens devem ser tratados ou com bondade ou destruídos. Porque se você apenas os fere, eles retornarão em busca de vingança. E se você observa essa lógica, percebe como ela se aplica também ao mundo emocional. Se você reage, você dá ao outro a chance de medir suas forças, de entender seus pontos fracos. Mas se você desaparece, se você se torna inalcançável, não existe vingança possível. Não existe contra-ataque, só existe impotência diante do mistério. É por isso que quem domina essa arte é sempre temido. Porque o desconhecido é a forma mais pura de poder. E eu sei que talvez nesse momento você esteja pensando, mas e se eu perder minha humanidade nesse processo? E se eu me tornar frio demais? A verdade é que o desaparecimento emocional não elimina sua humanidade. Ele a refina. Ele separa o que merece sua energia do que só existe para roubá-la. Você continua humano, mas de forma seletiva. Você decide onde investir suas emoções, em vez de ser sequestrado por qualquer estímulo externo. Isso não é perder a humanidade, é recuperar o controle sobre ela. Agora deixa eu te perguntar, quantas vezes na sua vida você já se arrependeu de ter reagido? Quantas vezes você já desejou ter ficado em silêncio em vez de explodir? Quantas vezes sua reação não te custou caro? Em relacionamentos, em trabalho, em amizades. O desaparecimento emocional é exatamente o antídoto contra esse arrependimento. Porque quando você não reage, você sempre tem a vantagem do tempo. Você observa, calcula, decide. E quando e se você decidir agir, será com precisão cirúrgica. Sem desperdício, sem arrependimento. E se até aqui isso já está mexendo com você, aproveita e já se inscreve agora. Porque esse canal não é para todos. Ele é para aqueles que estão dispostos a enxergar além das ilusões que o mundo tenta impor. É para aqueles que buscam compreender a realidade como ela é, sem filtros, sem ilusões. E se você chegou até aqui, você é um deles. Então, já deixa o like também, porque eu sei que você entende o valor desse conhecimento. Você já percebeu como a maioria das pessoas é escrava das próprias emoções? Basta um olhar atravessado, uma palavra mal colocada e pronto. Elas se perdem, explodem, revelam fraquezas que jamais deveriam ser expostas. O mundo observa isso e sorri. Porque cada vez que você se descontrola, você se entrega. Cada vez que você reage, você mostra a chave do seu interior. É por isso que os fortes permanecem em silêncio. O silêncio é uma muralha. O silêncio é uma espada invisível. Quando você não dá respostas, você cria perguntas. E quando você cria perguntas, você domina o campo psicológico. Quem não entende o seu silêncio jamais compreenderá a sua força. E veja, não é que você não sinta. Claro que sente. A diferença é que você não concede a ninguém o privilégio de acessar aquilo que você sente. Isso é o que confunde, o que desarma, o que gera respeito. A verdade é que não existe respeito sem mistério. Quanto mais previsível você é, menos valor você tem. Quanto mais transparente você se mostra, mais descartável se torna. Mas quando você domina a arte do desaparecimento emocional, você deixa de ser um livro aberto. Você se transforma em um enigma. E enigmas não são descartados. Eles são estudados. Eles são temidos. Eles são desejados. Quantas vezes você já viu alguém perder tudo por não controlar uma reação? Uma carreira destruída por um momento de explosão. Um relacionamento arruinado por uma palavra dita sem pensar. Uma amizade que não resistiu a uma ofensa mal respondida. A vida está repleta de exemplos daqueles que não dominaram suas próprias reações. Mas você não precisa ser mais um deles. Você pode escolher o caminho dos que desaparecem emocionalmente. Os que não se deixam arrastar pelo impulso. Os que observam, calculam e permanecem inabaláveis. E é nesse ponto que você começa a perceber algo. O desaparecimento emocional não é apenas um escudo, é também uma espada. Porque enquanto os outros gastam energia em explosões fúteis, você acumula poder no silêncio. Enquanto eles se desgastam reagindo, você cresce, se fortalece, aprende. É nesse acúmulo invisível que nasce o verdadeiro poder.
Não é aquele que grita, que demonstra, que se exibe. O verdadeiro poder é silencioso. Ele é sentido, mas nunca mostrado. Ele é percebido, mas nunca revelado. Maquiavel entendia isso como poucos. Ele dizia que é muito mais seguro ser temido do que amado, se não puder ser os dois. E por que o temor é mais seguro? Porque o amor depende da instabilidade alheia, da emoção passageira, do afeto que hoje existe e amanhã desaparece. Já o temor nasce daquilo que é constante, o mistério, a inacessibilidade, a força invisível que não se deixa tocar. E esse temor não é construído em gritos ou explosões. Ele é construído na indiferença calculada, no silêncio impenetrável, no desaparecimento emocional que confunde e intimida. Mas aqui está a grande questão. Você tem coragem de se tornar esse tipo de pessoa? Você tem coragem de desaparecer emocionalmente? Porque esse caminho exige sacrifício. Ele exige que você abandone a necessidade infantil de ser compreendido, de ser validado, de ser consolado. Ele exige que você abandone a ânsia por reconhecimento imediato. Ele exige que você suporte a solidão que vem quando você se recusa a expor suas fraquezas. Mas em troca, ele te entrega algo que poucos jamais terão: controle absoluto sobre si mesmo. Controle, essa é a palavra. Quem domina suas reações domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo inevitavelmente domina os outros. Porque em um mundo onde todos são movidos pelo impulso, aquele que é capaz de permanecer imóvel é sempre o mais poderoso. É como o guerreiro que não ataca primeiro. Ele observa, espera, deixa o inimigo se desgastar. E quando finalmente ataca, o faz com precisão cirúrgica. É isso que o desaparecimento emocional representa, a vitória do cálculo sobre o caos. Agora pare e reflita. Quantas vezes você já foi testado? Quantas vezes alguém provocou você só para medir suas reações? Um olhar desafiador, uma crítica disfarçada, uma piada venenosa. Esses testes não são inocentes. Eles são convites para que você se exponha. E a maioria cai, a maioria reage. A maioria se entrega, mas você não. Você vai desaparecer. Você vai sorrir em silêncio. Você vai ignorar o veneno, porque cada vez que você não reage, você devolve a impotência para quem tentou te manipular. Não existe vingança maior do que mostrar ao outro que ele não tem qualquer poder sobre você. E talvez você esteja pensando, mas isso não é frieza demais? Não é isolamento? Não é se fechar para o mundo? Não. Porque desaparecer emocionalmente não significa ser incapaz de sentir. Significa apenas escolher quando, onde e com quem se permitir sentir. Significa blindar-se contra o que não merece sua energia. Significa proteger seu núcleo interno contra a exploração. Você continua sendo humano, mas agora um humano seletivo. Um humano que decide e não um humano que é arrastado. Deixa eu te dar um exemplo simples. Imagine que alguém te insulta. A resposta comum seria revidar, discutir, se desgastar. Mas o que você ganha com isso? Nada. Você se rebaixa ao nível do outro. Você concede tempo, energia e emoção para quem não merece. Mas se você desaparece emocionalmente, o insulto perde valor. Ele se dissolve no ar. O outro percebe que falhou. E a falha dele é a sua vitória. Porque o silêncio é a humilhação mais sofisticada que existe. É aqui que você começa a perceber a beleza dessa estratégia. Quanto menos você reage, mais poderoso você parece. Quanto menos você se expõe, mais valioso você se torna. O mistério é o ouro da alma, e aqueles que o preservam se tornam incomparáveis. Você já reparou como os líderes mais temidos raramente falam demais? Como os mais influentes não demonstram emoções em excesso. Isso não é acaso. Isso é cálculo. Isso é desaparecimento emocional em ação. E nesse ponto, deixa eu te lembrar, se esse conteúdo faz sentido para você, se ele está abrindo sua mente para enxergar o mundo de outra forma, aproveita e já se inscreve no canal agora mesmo. Isso é só a superfície. Aqui você vai mergulhar fundo no poder, na manipulação e na natureza humana. E já deixa o like também, porque esse simples gesto ajuda esse conhecimento a alcançar mais pessoas que precisam despertar.
Mas voltando ao ponto, o desaparecimento emocional não é apenas defesa, ele é ataque. Porque ao se tornar inacessível, você desperta nos outros o desejo de acessar. É a lei da escassez aplicada ao campo psicológico. Quanto menos você se mostra, mais querem te ver. Quanto menos você revela, mais querem descobrir. Quanto menos você reage, mais querem provocar. E nesse jogo, quem controla é você. Porque você decide quando abrir e quando fechar. Você decide quando mostrar e quando ocultar. Você se torna dono absoluto do teatro da percepção. E sabe qual é a parte mais fascinante? Quanto mais você desaparece emocionalmente, mais livre você se torna. Porque você não depende mais da aprovação, não depende mais do reconhecimento, não depende mais da validação. Você é inteiro em si mesmo. Você é completo na sua fortaleza interna. E quando você atinge esse estado, nada nem ninguém pode te abalar. Agora imagine viver assim. Imagine atravessar a vida sem que insultos te derrubem, sem que traições te devastem, sem que decepções te arruínem. Imagine viver com a calma dos que sabem que o mundo pode gritar, mas eles nunca vão ceder. Essa é a promessa do desaparecimento emocional. Não de uma vida sem dor, mas de uma vida sem correntes. Porque dor sempre vai existir, mas escravidão emocional nunca mais. E eu sei que talvez você sinta uma resistência interna, porque desapegar das próprias reações não é fácil. É como nadar contra a correnteza. Mas cada vez que você se recusa a reagir, você fortalece um músculo invisível. Um músculo que cresce em silêncio, mas que transforma você em uma fortaleza. E um dia, quando menos esperar, você vai perceber, nada mais te afeta como antes. O que antes te destruía, agora te fortalece. O que antes te controlava, agora te liberta. Esse é o desaparecimento emocional. Arma silenciosa dos que recusam ser manipulados. O escudo invisível dos que escolheram viver no controle. A essência do poder verdadeiro. E se você realmente deseja trilhar esse caminho, se você quer se libertar das correntes emocionais que prendem a maioria, então esse é apenas o começo. Por isso, se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve agora no canal. Porque aqui você vai continuar recebendo essa visão clara e sem filtros sobre poder, manipulação e natureza humana. Já deixa o like também, porque juntos podemos espalhar essa mensagem e abrir os olhos de mais pessoas. E lembre-se sempre, o silêncio é poder. A indiferença é proteção. O desaparecimento emocional é a chave. Use-a e nada nem ninguém jamais terá controle sobre você novamente.